Em 2013, o Brasil foi o país que registrou o maior número de jornalistas mortos nas Américas, 5. Este ano, a morte do cinegrafista Santiago Andrade, que cobria uma manifestação no Rio de Janeiro, reforçou o coro dos que pedem mais segurança para os profissionais de imprensa. A Unesco, braço das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, está preocupada com a escalada da violência contra jornalistas. Por isso está aqui conosco Guilherme Canella, conselheiro de Comunicação e Informação da Unesco, a quem desde já agradeço pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quem agradeço o convite. Este número que eu acabei de citar é um número da organização Repórteres Sem Fronteiras, né? A Unesco, assim, o que chama atenção é que essa violência tem acontecido em países, violência contra jornalistas, em países onde já existe, onde impera o Estado Democrático de Direito, ou seja, a violência tem aumentado não só em países totalitários, mas em países que são democráticos. É verdade, havia uma percepção em algum momento que a violência contra jornalistas era essencialmente um fenômeno ou de estados excessivamente totalitários ou de em zonas de conflito armado. Mas, infelizmente, não se restringe a essas situações, a esses contextos. Nos últimos 10 anos, a diretora-geral da Unesco condenou mais de 600 assassinatos de jornalistas, homens e mulheres no mundo todo, e veja que nós estamos falando só de quando o caso chega à letalidade, sem considerar todas as outras formas de violência que infelizmente acontecem cotidianamente. E são jornalistas que estão cobrindo assuntos tão variados como problemas meioambientais, corrupção, questões de crianças e adolescentes, etc. Então, realmente é um fenômeno que está muito presente ainda em diferentes países do planeta e que está associado, se você me permite, a um outro fenômeno que também é uma estatística muito complicada, que é o fenômeno da impunidade. Desses 600 casos analisados, somente 1 em cada 10 chegam a uma conclusão, a investigação sobre o assassinato. Ou seja, então, a impunidade por esses números, ela sobe a valores de 90% dos casos relacionados a profissionais da imprensa e da comunicação no mundo. E, evidentemente, isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Colocando de maneira muito crua, aqueles que perpetram violência contra jornalistas não sentem que tem um custo elevado de fazê-lo, porque... o que estimula mais violência contra. Exatamente. Né? E a que se deve, então, no caso, a impunidade, né? Enfim, quem são os grupos que estão por trás desses atentados, se é que a gente pode falar que eles estão concentrados em algum grupo? A gente sabe que no México, eu citei o caso do Brasil, o México é um país considerado mais violento que o Brasil por causa da ação do narcotráfico nas fronteiras, e o narcotráfico é o principal responsável por esses atentados contra jornalistas. E aqui no Brasil? Na verdade, a gente talvez possa separar em 3 grandes tipos de violência, né? O primeiro tipo é a violência que é perpetrada contra um jornalista porque ele individualmente ou dentro do seu grupo, veículo, rádio comunitária, seja o que for, está fazendo uma cobertura que desagrada a alguém. E esse alguém que não está de acordo com a cobertura, ao invés de usar os espaços democráticos, fazer a contracrítica, eventualmente entrar na justiça se sentir que é o caso, esse alguém opta pela violência física, pela ameaça ou pela violência psicológica, etc. E aí esse alguém são vários tipos de grupos, né? Em alguns países é o narcotraficante ou outras formas de crime organizado, em outros países são políticos locais ou forças políticas locais, em outros são polícias locais, então não há um grupo especificamente que a gente possa identificar como um grupo que perpetra essa violência de maneira majoritária. Mas o caso é jornalista que está incomodando. E aí nós temos países em que esse jornalista que está incomodando não está especialmente protegido. Então esse é um grande grupo. É o caso do Brasil? Os casos de violência que foram registrados no Brasil, a narrativa que se vê
e aí eu faço um parênteses, que se vê na primeira divulgação dos casos, seja pelo Repórteres Sem Fronteiras ou pela própria imprensa, mas ela tem um problema, essa narrativa, porque como o índice de impunidade é muito alto e as investigações em muitos casos não chegam até o fim, de novo, não só no Brasil, um fenômeno mundial, no final das contas a gente fica sem saber exatamente o que é que está em torno disso, mas aparentemente pela narrativa são casos que acontecem no Brasil, são jornalistas e muitas das vezes que estão em zonas afastadas dos grandes centros, mas que estão fazendo coberturas que incomodam e acabam por isso sofrendo diferentes tipos de violência. O segundo cluster, vamos chamar assim, de casos de violência, são os jornalistas que estão cobrindo grandes fenômenos como manifestações, que é o caso que recentemente muitos jornalistas, inclusive com, infelizmente, uma morte no Brasil, mas ou que estão em zonas de conflito cobrindo conflitos armados, ou que estão cobrindo grandes desastres naturais, acabam também sofrendo diferentes tipos de violência. E o terceiro grupo, que é um grupo relativamente novo, é o que a gente está chamando de violência digital, de violência online, que são os jornalistas, por diferentes razões, estão fazendo coberturas que incomodam, mas não sofrem uma violência... não é um atentado contra ele, contra a pessoa física do jornalista ou contra suas famílias, mas é um atentado contra as suas contas de e-mail, para que ele tenha suas fontes reveladas, contra o seu trabalho, enfim. Então, esse é um outro elemento. Uma vigilância para que seja descoberta a fonte da informação dele também, né? Exatamente. Então, aí os tipos de cuidado são de outra ordem, mas eles também são importantes. Talvez valha a pena mencionar um quarto que eu não havia mencionado inicialmente, que é, em muitos casos, há algo que a literatura internacional está chamando de violência jurídica. É um uso exagerado de processos judiciais contra jornalistas que estão fazendo o seu trabalho e a sua cobertura, mas que estão incomodando diferentes grupos de interesse. Sim. E aí, no caso do Brasil, há decisões, a Justiça eventualmente concede decisões que representam uma verdadeira censura sobre o trabalho dos jornalistas. Isso também é uma preocupação da Unesco, né? Também é uma preocupação. O plano global, que não é um plano só da Unesco, é um plano de todo o sistema das Nações Unidas, ele sublinha esses diferentes tipos de violência. E nesse sentido, para combatê-las, é fundamental que diversos atores estejam envolvidos. Não é só o Poder Executivo, não é só o Poder Legislativo, não são só as empresas, é também o Poder Judiciário, são também as polícias. É um fenômeno complexo que demanda uma solução complexa em que todos os atores que podem ter uma relação com essa agenda têm que somar esforços para alcançar aí um melhor sistema de proteção e prevenção em relação à violência, ou seja, para que ela não ocorra, mas uma vez que ela ocorreu, que seja um sistema também que evite esses elevados índices de impunidade. E como você avalia, assim, o governo brasileiro, a Unesco tem dialogado com o governo brasileiro no sentido de montar esse sistema de proteção para evitar as mortes de jornalistas? Olha, o governo brasileiro, felizmente, tem demonstrado uma genuína e intensa preocupação com essa agenda já há algum tempo. No final de 2012, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa criou um grupo de trabalho com representações de várias agências de governo, mas também dos profissionais da comunicação e da imprensa, empresários, sociedade civil organizada, exatamente para propor uma política de proteção de jornalistas e comunicadores de diferentes áreas. E esse grupo de trabalho, que foi criado no final de 2012, ele foi criado logo depois da aprovação do Plano Global das Nações Unidas. E em diversos momentos, o grupo de trabalho, que foi coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, fez contatos com a Unesco, com outras agências das Nações Unidas com presença no Brasil, para uma cooperação efetiva na construção dos resultados desse grupo, que apresentou o seu relatório final em março deste ano, de 2014. E, aparentemente, agora o desafio está em implementar as recomendações desse grupo que trabalhou aí ao longo de mais de um ano para produzir um documento
que reflete não só as posições governamentais, mas de vários atores. Então, para resumir a resposta à sua pergunta, há sim um interesse genuíno, pelo menos na esfera federal, de equacionar essa questão. Você pode citar alguma recomendação desse grupo? Até onde eu sei, foi muito recente a publicação do relatório final, mas as recomendações estão muito em linha com o que o próprio Plano das Nações Unidas está propondo. Uma delas é porque o pacote de ações que um determinado governo pode tomar para tentar, evidentemente, solucionar a questão, não quer dizer que vai ser uma solução definitiva, porque, enfim, violência é violência, né? Estamos todos sujeitos a ela, mas ele é um pacote que tem se demonstrado internacionalmente que o conjunto de medidas necessárias são mais ou menos as mesmas. Então, são capacitação, quer dizer, é preciso que já nas faculdades de jornalismo e de comunicação, os futuros profissionais aprendam elementos básicos de segurança, porque é preciso tomar certos cuidados ao fazer determinados tipos de cobertura. Então, tem aí um elemento de capacitação, não só dos profissionais de imprensa, mas também das polícias, enfim, dos atores que estão envolvidos. Então, aí tem um grande conjunto de medidas que estão no plano e, pelo que eu sei, também estão nas recomendações do grupo de trabalho sobre capacitação. Um outro conjunto de medidas importantes são as medidas de diagnóstico do problema, porque contar número de mortes, vamos dizer, simbolicamente é importante para alertar da gravidade, mas não é suficiente para entender o fenômeno. É preciso contabilizar outras questões, é preciso entender melhor as ameaças, onde estão os casos, contra quem, porque a violência contra comunicadores, ela pode ter esse nome que de alguma maneira abarca um grupo muito significativo de trabalhadores, mas não é a mesma violência quando nós estamos falando de um radialista comunitário, ou quando estamos falando de um blogueiro, ou quando estamos falando de um jornalista de um grande centro. Toda violência deve ser condenada, mas as medidas que têm que ser tomadas para equacionar cada um desses tipos de violência distintos também são diferentes, né? Então, produzir um conjunto de indicadores sobre essa questão é fundamental. Isso está no Plano das Nações Unidas e é uma preocupação forte também do resultado aí desse grupo de trabalho, que fala-se até na criação de um observatório nacional para essa agenda. E depois, aí é algo que é muito mais específico de cada país, isso está no plano de trabalho do Plano Global das Nações Unidas de uma maneira geral, muitas vezes é necessário um conjunto de medidas legislativas, né, para se atualizar algumas questões que podem levar a menos proteção dos jornalistas e dos comunicadores em casos específicos. Então, eu tenho a impressão que o grupo de trabalho, de alguma maneira, espelhou esse pacote, que é um pacote que acaba sendo adotado em diversos países. Por exemplo, o México e a Colômbia, os governos criaram mecanismos nacionais de proteção e prevenção da violência contra jornalistas. E esses mecanismos, no caso colombiano, por exemplo, chega a considerar esse grupo que foi criado nesse mecanismo tem à disposição helicópteros para retirar jornalistas de zonas complicadas, porque o fenômeno lá é de uma outra ordem, de uma outra característica. No caso mexicano, como você observava, o interior, com a presença do narcotráfico, o mecanismo chega a colocar o jornalista quase que num programa de proteção a testemunhas, tirando ele do local e as suas famílias, oferecendo uma nova identidade, evidentemente nos casos extremos, né? Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado com cuidado, né? O Conselho de Comunicação Social do Congresso recentemente defendeu uma posição que é a federalização dos crimes contra jornalistas. O que você acha dessa proposta? Primeiro, é muito difícil comparar com outras localidades, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma política de capacitação, a gente pode olhar outros países que fizeram e fazer uma comparação do que funciona e do que não funciona. Mas como são pouquíssimos os países federados que têm problemas de violência contra jornalistas, o caso brasileiro e talvez o caso mexicano sejam mais ou menos únicos. Então, o importante é, quando às vezes me fazem essa pergunta e me dizem onde estão as boas práticas, é difícil dizer porque são poucas as federações com essas características. Essa observação é importante. Agora,
Sem entrar no mérito específico da relação jurídica e constitucional do caso brasileiro, que eu conheço menos, a grande questão aqui é a seguinte: se verifica que a violência se dá numa quantidade significativa de casos envolvendo atores poderosos locais e, portanto, o comunicador, o radialista comunitário, o blogueiro, o jornalista, se sente desprotegido, inclusive para denunciar eventuais ameaças, porque ele não confia na autoridade política local, na polícia local e etc., é necessário encontrar uma fórmula para que este medo e essa situação seja resolvida. Essa fórmula pode assumir diferentes características, mas certamente uma das possíveis é federalizar os crimes. Se isso é a melhor solução para o Brasil, é uma decisão que vai ser soberana do Congresso Nacional. Não tem paralelo no cenário internacional esse? O caso mais parecido é o do México, que há uma preocupação de ONGs mexicanas e dos grupos que estudam o fenômeno da violência contra jornalistas no México, com o fato de que muitos dos casos que acontecem no México também se dão no interior do país, etc. Então, há uma discussão presente também no México sobre como tratar essa questão. Até onde eu sei, até o momento que eles fizeram foi uma modificação na legislação para aprovar um sistema de federalização que funciona da seguinte forma. O que seria aqui o Procurador-Geral da República pode pedir o que se chama de atração da investigação para a esfera federal, sempre quando julgar necessário. Isso não significa que a federalização seja automática. Alguns atores, e aí as Nações Unidas não têm uma posição fixa sobre isso, mas alguns atores da sociedade civil, alguns acadêmicos, defendem a federalização automática. O que significa, há um crime contra jornalista, um crime relacionado, evidentemente, à profissão, né, não um crime comum, entre aspas, esse crime seria automaticamente federalizado. O caso mexicano não é uma federalização automática, há uma análise de cada caso e a verificação se isso funciona ou não. E, pelo que eu entendo, no caso brasileiro, há propostas semelhantes de federalização não automática, que, inclusive, até onde eu consigo entender da discussão dos advogados, isso já é possível, inclusive, na legislação brasileira, e há uma discussão, um pedido de alguns atores, pelo que se relata do próprio Conselho de Comunicação Social, de que haja uma legislação específica com federalização automática dos crimes. Mas, enfim, seja no México, seja no Brasil, a grande questão é como criar uma solução, seja ela qual for, em que a vítima ou a potencial vítima não se sinta desprotegida por estar afastada de um grande centro, ou da capital, ou de um lugar onde os atores locais tenham um poder desmesurado, né? Se é que esse é o problema específico da violência naquele dado contexto, né? A internet, ou seja, disseminou a informação de maneira que muitos hoje são jornalistas, são blogueiros, trabalham com a informação e, eventualmente, podem ser vítimas de atentados, né? A Unesco também, ou seja, nessas recomendações, ela também contempla esses jornalistas não profissionais? Na verdade, a definição de jornalista que o sistema das Nações Unidas adotam, não só a Unesco, todas as agências, é uma definição que foi aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e realmente é uma definição ampla. Nós estamos falando de pessoas que estão usando a comunicação com uma finalidade pública, etc. Então, portanto, nessas contabilizações de casos de violência, não estão sendo considerados somente, entre aspas, o jornalista, vamos dizer assim, tipo ideal, né, que trabalha num grande veículo. Não, é o jornalista, é o comunicador que está fazendo o trabalho de uma mediação de temas de interesse público, etc., com a sociedade de uma maneira em geral. Então, sim, os blogueiros, o que torna o problema muito mais complexo e muito mais difícil de ser equacionado, porque agora nós estamos realmente falando de uma capilaridade imensa envolvendo esses diferentes comunicadores e, de novo, que demandam também ações diferentes, né? Imagina-se num país como o Brasil, por exemplo, a quantidade de radialistas comunitários ou de meios alternativos, inclusive os blogs
blogs, que estão espalhados por todo o Brasil, que é ótimo para a construção da democracia, e estão fazendo coberturas as mais variadas possíveis, muitas delas entrando em interesses e cutucando interesses que não gostam de ser cutucados. E isso é bom, é parte do processo. Agora, o importante é que esses interesses que estão sendo cutucados, eles sejam impedidos de perpetrar violência contra esses comunicadores. Bem, agora é importante a gente definir que quando se pratica, quando um jornalista sofre uma violência, quando ele é morto, é a sociedade que perde. Eu retiro uma citação, retirei do plano da Unesco, logo na introdução, se eu não me engano o autor é Barry James, ou Perry James, e, segundo ele, cada jornalista que morre é um observador a menos da condição humana. Então, eu queria que você discorresse sobre a importância do trabalho, ou seja, quando um jornalista é atingido, toda a sociedade perde. Esse é o ponto, essa é a preocupação. Para além, evidentemente, da preocupação com as vidas humanas envolvidas, a violência contra os jornalistas, ela é uma violência contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, a liberdade de imprensa e de expressão, ela é um fundamento central da Constituição das democracias. Se verifica situações e contextos em que esses atores, né, esses soldados da democracia, que são os jornalistas, que são os comunicadores, não têm condições de expor as más práticas, de fazer o seu trabalho investigativo, não é só o veículo que está perdendo, não é só o jornalista individualmente que está perdendo. Quem está perdendo é a sociedade no seu conjunto, porque o que esses perpetradores de violência estão fazendo não é calando aquele indivíduo, eles estão impedindo que uma temática venha à luz, que esse assunto tenha desdobramentos e seja mais debatido pela sociedade. E eu diria que há um outro ângulo, há o ângulo de impedir temas importantes de serem expostos, mas também há o ângulo simbólico da sociedade olhar e ver se jornalistas estão sofrendo esse tipo de violência, imagina o restante da sociedade, imagina outros atores que também estão preocupados com o avanço da democracia, né? Então, cada vez que um jornalista sofre uma violência, há um ataque severo contra a própria discussão e consolidação da democracia, seja onde for, no Brasil ou em qualquer outra área. Por isso que, se você me permite alongar um pouco nesse ponto, pela primeira vez na história do sistema das Nações Unidas, todas as agências, fundos e programas, não é só um compromisso da Unesco e do Alto Comissariado de Direitos Humanos que tem uma relação mais direta com o tema da liberdade de expressão, todas as agências assinaram este plano em abril de 2012, ou seja, é um compromisso do sistema, porque o Unicef, que cuida de crianças, a OIT, que cuida de trabalho, a OMS, que cuida de saúde, enfim, todas as agências têm uma consciência que se os jornalistas e os comunicadores não puderem fazer o seu trabalho, todos esses temas tendem a perder, todas essas agendas e essas políticas públicas tendem a perder, porque esses jornalistas estão uma coisa que o jornalista faz muito pouco, é isso que nós estamos fazendo aqui, é discutir o próprio jornalismo. O jornalista discute outras coisas que são fundamentais para o avanço, para o desenvolvimento e o avanço da democracia. Então, se os jornalistas são impedidos de fazer esse trabalho, a sociedade como um todo perde. O interessante nesse tipo de estratégia, de um plano global, é mostrar não a fragilidade dos países. Eu não olharia pelo lado de que os rankings são importantes, de que o Brasil teve 5, etc. Eu olharia pela agenda positiva. O que é que Brasil, Colômbia, México como esses países podem se somar para ajudar a encontrar alternativas interessantes para esses desafios que estão planteados e que não são desafios simples. Ou seja, Colômbia e México já deram alguns passos, desenvolveram estratégias interessantes. O Brasil, com esse grupo de trabalho, está nesse caminho. E eu acho que a comunidade internacional trabalhando junta e cooperando junta com o sistema das Nações Unidas, com a sociedade civil, com os empresários, com os jornalistas, podem chegar a soluções muito interessantes que, inclusive, podem depois ser apropriadas por outras nações e outros governos. Guilherme, eu agradeço a entrevista, sucesso no seu trabalho e esperamos tê-lo em outra oportunidade aqui no Cidadania.
Eu que agradeço, e todas essas discussões, inclusive o plano e os indicadores de violência, estão disponíveis em várias línguas, inclusive o português, na página da Unesco. E qual é a página? www.unesco.org.br para entrar em português, mas a partir daí é possível ir para a página específica sobre violência contra jornalistas e comunicadores. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. E até a próxima oportunidade. O Cidadania conversou com Guilherme Canella, conselheiro da Unesco, sobre o tema violência contra jornalistas. Unesco é o órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Com este número que aparece aí na tela, você pode ligar para fazer sugestões e até mesmo criticar. Pode fazer o mesmo por meio do site, que também aparece aí na sua telinha, ou baixar algum programa, inclusive este. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.